gente! Voltei. Demorei pra voltar, mas voltei. Eu andei sumida, né? Postei algumas coisas nos últimos meses, nos últimos anos, do que aconteceu em minha vida, mas foram pouquíssimas coisas. Eu queria ter postado muito mais. Mas eu voltei e hoje eu vou desabafar um tiquinho com vocês. E eu sei que um dia eu vou olhar pra trás e ver esses desabafos e ver que tá tudo bem, que a minha vida correu como eu esperava, se Deus quiser. Então acompanha aí meu pequeno desabafo pra vocês. Bom, quando eu comecei aqui no YouTube, eu morava no fundo da casa dos meus pais e eu tava muito animada pra começar, pra contar um pouquinho da minha vida, da minha trajetória, deixar tudo registrado. Eu sempre falei que eu gosto de deixar os momentos registrados, né? As fotos, as imagens, os vídeos, tudo me faz me sentir muito bem. E eu comecei a gravar, só que aí eu desanimei. Mas quando eu comecei, eu estava morando no fundo da casa dos meus pais, porque eu e meu marido nos casamos e fomos morar lá. Meu pai preparou tudo lá pra gente e fomos morar lá. E aí veio minha primeira filha, aí tudo certo, a gente deu um jeitinho, coube ela lá. Era um cômodo bem pequeno, na verdade, que a gente adaptou. E tinha uma cozinha no fundo também. Só que depois, eu coloquei até em um dos meus vídeos, eu engravidei. Então nós esperamos o Miguel. Eu precisava sair, né, do fundo da casa dos meus pais, porque não tinha mais como caber um berço lá. E aí, nós temos um terreno e nós resolvemos que íamos construir uma casa nesse terreno. Novamente, estava tudo encaminhando para a construção do terreno e no fim não deu certo. Eu acho que tem um vídeo aqui que eu expliquei um pouquinho sobre isso. E no fim não deu certo, a gente alugou uma casa e foi maravilhoso. Sem dúvidas, foram assim os 2 anos que eu mais amei até agora dessa construção da minha jornada com a minha família. Foi muito bom mesmo. E aí, em 2025, eu engravidei de novo. Eu voltei a trabalhar, eu estava trabalhando como professora de inglês, eu sou graduada em pedagogia, e eu sempre, minha vida inteira, dei aula de inglês. E eu voltei a trabalhar e eu acabei engravidando. Alguns momentos eu acho que foi acidente, mas na verdade não foi. Foi meio que planejado, porque eu queria muito ter um terceiro filho, sempre foi meu sonho ter 3 filhos. Eu falo que eu queria encher o carro. E aí, eu até postei aqui a revelação que os meus cunhados fizeram pra nós, que aí veio a nossa querida Melissa, nossa tão sonhada Melissa. Então agora eu tenho 2 meninas e um menino, meu príncipe, Miguel, que já apareceram por aqui. Só a Melissa que ainda não. Mas aí veio a Melissa. Só que quando a gente descobriu, né, que viria mais uma bebê, nós, lá na outra casa que a gente morava, tinha 2 quartos. Daria certo, não teria problema, né, ter 2 quartos, a gente conseguiria adaptar. Não tenho dúvidas que a gente conseguiria adaptar lá. Só que aí meu marido falou pra mim, olha, ele me chamou pra sair, deixamos as crianças aqui, eu com o barrigão, e nós fomos lá, que ele me levou pra comer parmegiana, que eu estava morrendo de vontade. Mentira, não era parmegiana. Esqueci, risoto que eu tava morrendo de vontade. E aí ele falou pra mim, olha, nós temos o nosso terreno parado e precisamos construir, só que eu não vou dar conta de pagar, né, a construção mais um aluguel, que o aluguel não é barato, né, principalmente da nossa casa, a região que a gente morava não era muito barato a casa, apesar de ela ser maravilhosa, o valor do aluguel era bem, assim, apertado. E aí ele falou, vamos ter que tomar uma decisão. Se a gente for pagar um aluguel mais barato, talvez a gente vai morar num lugar não muito bom. E aqui as crianças estudam em escola pública. E dependendo de onde nós morássemos, as crianças iriam para essas escolas. E eu falei, bom, eu não quero isso. Ele falou, outra opção que nós temos é pedir ajuda para os seus pais. Na hora que ele falou isso, meu coração deu uma apertadinha, sabe? Por quê? Eu amo meus pais,
muito, muito mesmo. Mas os meus pais já estavam vivendo uma época em que não tinha mais criança aqui morando com eles. Meu irmão já tinha se mudado também. Então, assim, eles estavam viajando, fazendo outros planos. E eu também já tinha, né, minha rotina, meus planos. Já tinha uma certa liberdade, né? Então eu não fiquei muito contente. Mas eu sabia que era por um bom propósito, né? E aí conversamos com os meus pais. Eu achei que ia ser mais demorado para isso, só que no começo do ano sempre tem um reajuste, né, do pagamento do aluguel. Ia acabar ajustando, ia renovar o contrato, e isso foi em novembro do ano passado, quando a gente chegou a falar com os meus pais. E em novembro, nós mudamos para cá. Eu tinha 2 semanas para vender o armário da minha cozinha antiga. Eu tinha 2 semanas para encaixotar tudo e grávida. A Melissa nasceu em março, então tinha que fazer tudo isso para a gente poder entregar a casa antes de renovar o contrato, antes de aumentar o valor da mensalidade. E a gente tinha 1 mês para isso, né? Porque a gente ia sair em novembro para entregar a casa em dezembro. E assim foi. Nós pintamos, mostramos lá para a imobiliária que algumas coisas da casa que a gente ia fazer, né, para entregar, porque a imobiliária pediu pra gente pintar a casa inteira. Foi, ó, um dinheirinho para entregar aquela casa, viu? Mas nós viemos pra cá. Os meus pais tinham esse quarto que eu tô agora, que era o antigo quarto do meu irmão. Então, não tinha como a gente morar no fundo mais, porque agora com 3 crianças, impossível morar em um cômodo. E aí eles falaram pra gente ficar dentro da casa deles. Então, atualmente, eu estou morando com meus pais. A gente divide a mesma cozinha, banheiro, a mesma sala. As crianças, na verdade, dominaram a sala, né? Dominaram a TV dos meus pais, mas faz parte por um tempo. E a princípio a gente achou que ia ser mais rápido, que agora em agosto, setembro, por aí a gente já estaria se mudando. Mas aí tudo atrasou. A caixa, banco, construtora, tudo foi atrasando. Foi uma coisa, assim, meio doida que dá até pavor de pensar como foi atrasando os passos, né, que a gente queria ter seguido desde janeiro. Mas também teve a chegada da Melissa, teve a adaptação do Miguel na escola, que ele começou esse ano na creche, então teve uma certa adaptação, a Helena na escola nova. Então, várias coisinhas assim aconteceram e a gente acabou atrasando aí a construção. No momento, ainda não estamos construindo, ainda estamos nos processos burocráticos da prefeitura, do banco, do financiamento, do construtor, tudo isso, né? Nós temos a planta, já fomos aprovados em algumas partes, mas ainda não começou a obra. Uma hora eu posso falar melhor sobre isso para vocês. Mas não começou a obra. Então, estamos aqui. E eu tenho agora 31 anos, com 3 filhos pequenos, né? A Helena tá com 6, vai fazer 7. O Miguel tem 3 e a Melissa vai fazer 5 meses. E nós moramos aqui com os meus pais. Quais são os benefícios disso, né? Vamos falar as coisas boas. Quando eu tive a Melissa, meus pais me ajudaram muito. A minha mãe ajudou muito com a bebê. Como eu fiz 3 cesáreas, então, assim, ela me ajudou nessa recuperação. Ela ficava junto comigo, com a pequena. Meus sogros também vieram pra cá, mas, assim, meu pai que levava na escola, que conseguiu conciliar os horários dele para me ajudar nessa parte. Então, foi muito bom. Ele ainda me ajuda muito, porque ele leva a Helena, né, e o Miguel pra escola todos os dias. Quando a gente tem alguma coisa para resolver, eles ficam aqui com as crianças, nós já moramos aqui, então não tenho transtorno de sair de casa, trazer tudo para cá, para poder eles ficarem. Então tem esses benefícios. Tem também eles estarem mais perto, né, das crianças. Eles adoram, né, ficar aqui com os avós, é muito bom. E o carinho que eles têm, né, por nós. Mas a parte mais difícil é a questão de privacidade, né? Nós roubamos a privacidade deles, a rotina deles, o cantinho deles,
e de certa forma também perdemos nesse lado. Tivemos que readaptar a rotina das crianças, porque meus pais dormem em um horário, e a gente tem um horário com as crianças para estarem na cama até as 9, e meus pais gostam de assistir novela e acabou que a televisão ficou para as crianças praticamente, porque eles gostam de assistir de vez em quando e acaba atrapalhando nisso. E assim, nessa parte, os nossos costumes, apesar de eu ser filha deles, ainda assim, algumas coisas eu mudei, né? Eu me adaptei de uma maneira diferente com a minha vivência na minha casa. Então, assim, algumas coisinhas a gente teve que reajustar, tanto nós quanto eles. Então, essa parte é um pouco difícil, mas está sendo muito bom. Ainda falta muito para eu me mudar, né? Falta bastante, porque, como eu disse, a obra não começou. Mas, se Deus quiser, eu vou ainda postar o vídeo de nossa mudança. Vocês vão poder acompanhar todo o processo da construção da nossa casa, do nosso sonho, da nossa vida, né? E eu também vou ter esses registros aqui para poder me lembrar de como foi sacrifício, mas depois como foi bênção, né? Sempre os sacrifícios trazem bênçãos. Então é dessa parte que eu gostaria de me lembrar, né? Que algumas coisas foram difíceis, desafiadoras, mas a recompensa foi maior. Eu sei que o que eu tô vivendo no momento vai ser algo para os meus filhos, para mim, para o Matheus, né? Que vai ser algo muito grande. Mas é isso. Estamos aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês o meu quarto. E essa semana, não sei se essa semana ou na próxima, eu vou postar um vídeo de como estão as nossas coisas. Porque quando nós tínhamos já construído uma vida em outra casa, acaba que a gente acumula muita coisa, né? Não sei aí na casa de vocês, mas aqui, como eu morava em um cômodo, aí eu tinha um tanto de coisa. Quando eu mudei para uma casa, aumentou consideravelmente. E agora eu voltei para como se fosse um cômodo. Então a readaptação não tem como acontecer, não tem como a gente colocar uma cidade grande dentro de uma cidade pequena. E foi isso que aconteceu com a gente. Tivemos que vender nosso armário da cozinha, algumas coisas nossas estão paradas, né? A maioria estão em caixas, em cima dos guarda-roupas. Lá onde eu morava, tem bastante caixa nossa guardada lá. Assim, montanhas de caixas guardadas. Às vezes eu falo, eu preciso de tal coisa. Nossa, impossível achar. Porque é tanta caixa, apesar de eu ter colocado etiqueta em tudo, eu não coloquei exatamente específico. Aqui tem X coisa, tal coisa. Não, eu coloquei vidros, cuidado, ou pratos, ou copos, mas não detalhei especificamente o que tinha em cada uma. Então estamos vivendo assim do básico. Nossas roupas, a cama que eu tô usando agora é dos meus pais, porque pretendemos quando mudar de casa ter uma cama nova. Eu sei que quando a gente se mudar também, não vai ter como ter tudo novo, porque, né, falta din-din. Mas algumas coisas a gente não vai ter, então a gente vai ter que recomeçar. E vai ser um novo processo. Então minha vida foi assim, foi um processo antes da Helena, no cômodo, com a Helena, os 3 primeiros anos, o processo com o Miguel, na casa alugada, agora o processo de praticamente 2 anos que a gente vai morar aqui com os meus pais. 2 não, eu espero que menos, tá? Porque em novembro agora vai fazer 1 ano, talvez se começar a obra logo, meio do ano que vem, então 1 ano e meio mais ou menos, morando de novo com os meus pais e as 3 crianças, e depois na nossa casa definitiva, que eu espero que seja definitiva. Não pode ser definitiva assim, não sei, a gente não sabe do futuro, mas é o que esperamos, né, que seja assim o nosso lar de verdade. E é isso. Eu vou fazer vídeos mais longos, mas eu sei que ficar falando também acaba cansando vocês. Então, se você chegou até aqui, deixa um coraçãozinho, um comentário e compartilhe com os amigos, se inscreva se você não é inscrito e venha acompanhar comigo essa nova etapa aqui de construção da minha vida, da nossa família, do nosso lar. E eu vou mostrar detalhes para vocês em breve, tá bom? Eu espero que da construção também.
né? Pra vocês verem. E me darem dicas também, tá? Se tiver alguma dica do que pode ser feito, aí vocês coloquem aqui no comentário. É isso. Tchau! Como prometido, esse daqui é meu quarto. A cama que é da minha mãe, que era do meu irmão. Ali, várias coisas nossas. Esse armarinho pretinho que tá aqui, ó, era do meu banheiro. Agora tá aqui. Esse armarinho aqui tem coisas dos meus pais. Aí o bercinho da Melissa, que ela não dorme, tá? Esse bercinho, que já foi o bercinho da Helena e do Miguel também. Atualmente a Melissa dorme comigo, tá? Na cama. Ali um monte de bagunça, vida real por aqui. Nossa televisão ficou lá em cima. Ficava no rack na sala, ficou aqui no quarto agora. E aqui é meu guarda-roupa, olha. Cheio de caixas. Meu guarda-roupa. Aqui, mais vida real. Roupas pra dobrar e guardar. E é isso. O abajur ficou ali no canto, porque à noite as crianças dormem aqui com a gente, tá? A gente traz o colchão pra cá deles e eles dormem aqui com a gente, porque eles não se adaptaram no quarto deles. Aí aqui ficaram os brinquedos das crianças. Na teoria, esse era pra ser o quarto das crianças, né? Que aqui minha mãe guardava algumas coisas dela. Aí ela teve que tirar tudo daqui pra gente vir pra cá. Então, o Miguel ainda não tem cama, porque na verdade era pra ele dormir aqui, só que ele não dorme. Então a gente preferiu deixar solta e de noite a gente só leva pro quarto. Na mudança estragou todo o guarda-roupa das crianças. E lá em cima tem mais caixas. Mais caixas, muitas caixas. E aí de noite a gente pega tudo isso, leva lá pro meu quarto. E aqui ficam as coisinhas que eles brincam ainda. Tem muitas coisas, muitos brinquedos lá no quarto, no fundo. Mas é isso.